Lucas e Laiane resolveram empreender em Portugal e trazer o gostinho brasileiro para cá. Abriram o Flor de Lis, um restaurante buffet que fica em Vila Nova de Gaia e que tem mais de 50 opções por dia para você matar a saudade do Brasil, não só com comida brasileira, mas também com comida portuguesa. É aquele buffet que tem muitas alternativas e você coloca no seu prato e pesa. É quando a gente sentir saudade de casa, a gente vai lá no Flor de Lis e vai ser feliz. É o que você vai descobrir hoje na história aqui do nosso podcast Estrela do Atlântico. Eu, Igor Cerqueira, convido você a vir comigo aqui nos estúdios Nossa Mente Mestre para a gente conhecer um pouco mais dessa história. Vamos lá! E quem está no nosso sofá aqui hoje é Marina, que trabalha lá no restaurante Flor de Lis e que está aqui na expectativa da grande noite de gala. Marina, me conta como é que está sendo lá no restaurante essa nomeação ao Prêmio Estrela do Atlântico, como que os clientes veem isso também? Então, as expectativas são altas, né? Mas a gente já está muito feliz só de ser nomeado mesmo, porque é realmente um reconhecimento, né? Inclusive, antes dessa nomeação, sendo sincero, eu não conhecia a fundo o prêmio, né, e tudo sobre isso, e eu achei isso muito importante porque a gente tem que falar sobre o imigrante, né, e mostrar que ele vem mesmo para fazer um papel importante no país que nos acolhe, né, em Portugal, que a gente vem para trazer realmente e fazer a diferença, né, então a gente está muito feliz e animado com esse reconhecimento. Que legal, que legal. De fato, o Estrela do Atlântico, né, é esse momento para a gente valorizar a comunidade, dar palco aos nossos compatriotas, não só em Portugal, mas em todos os países da Europa. E também é isso que o Flor de Lis faz, né? Porque ele traz um pouquinho do tempero brasileiro para Portugal. Me conta como é que surgiu essa ideia. Então, a gente funciona, né, desde 2022. Os chefes, né, os donos de tudo isso, é a Laiane e o Lucas, que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Ou felizmente, não é? Felizmente, porque exatamente. É por uma boa razão. Exato, exato. A filhinha do casal nasceu? Me conta isso. Ontem a Leonor veio ao mundo, uma portuguesinha com uma brasileira, né? E deu tudo certo, graças a Deus, correu tudo bem. E aí eles me convidaram para estar aqui, né, no lugar deles hoje, para falar um pouco de como tudo funciona. Então, são eles que realmente deram início a tudo isso. A Lai sempre foi dessa área de chefe, culinária. E o Lucas foi na área ali do churrasco, né? E daí eles se encontraram e tiveram a ideia de unir os dois e formar o Flor de Lis, que graças a Deus está sendo um sucesso, dando tudo certo, né? E conquistando pessoas ao redor do mundo. Eu sei que o Flor de Lis, por dia, tem mais de 50 opções, né? É um formato de buffet e tem mais de 50 opções. Como é que é trabalhar, né, nesse buffet brasileiro? Tanto de gente que vai lá e que deve sentir saudade de casa e sente acolhimento no sabor. Então, quando eu vim pra cá, eu nunca tinha trabalhado com isso, tá? Então, inclusive o Flor de Lis me abriu as portas, me deu essa oportunidade. E eu pensei, nossa, como é que vai ser trabalhar, né, em restaurante? Nunca tive isso. E antes eu já achava que era uma tarefa muito difícil, mas chegando lá eu descobri que realmente é mais do que a gente imagina, porque é tudo por trás, né? É a compra de alimento, é chegar cedo para preparar tudo. E não é só um alimento, uns pratos feitos, são variedades em relação a tudo. Então é algo que realmente tem que ter muita dedicação. Eu não fico tanto nessa área, mas eu acompanho, né? E, enfim, a gente tem um pouco de tudo, de sopa, tem um pouco a comida portuguesa também, para eles irem aos poucos se introduzindo, né, no nosso sistema. E também ali um arroz, um feijão, que eles acabam pegando e começando a gostar mais e mais da nossa cultura, né? Então, isso é muito bom. Claro, mas eu sei também que uma das coisas principais lá é a picanha. Ah, com certeza, né? Que não dá para falar de Brasil sem picanha, sem carne. Então, sim, a gente tem picanha, maminha, cupim, uma variedade, né? Salsichãozinho, tudo.
e coraçãozinhos, vários tipos de carne, então é muito bom e eu acho que essa é a vantagem, porque a gente consegue adaptar para todos os públicos, sabe? Tem de sushi a vários tipos de salada, a sopa, a comidas mais quentes, arroz, feijão, carne, opções também mais vegetarianas, assim, para também quem não come carne, né? Então eu acho que esse é o bom, acaba pegando um pouco de todo mundo, né? E lá funciona todos os dias? Como que é o público Sim. que vai lá? Todos os dias, almoço e jantar. Daí a gente vai, né, tendo folgas rotativas, enfim, mas é algo bem tranquilo. E quem vai lá, na verdade, eu acho que é muito assim o público que mora lá perto, que trabalha lá perto, né? Tem pessoas também que muitas vezes vêm de fora lá para comer, falam assim, ai, como eu queria que abrisse no Porto ou em outros lugares para ser mais fácil de ouvir. Mas é algo que vai muito também a galera local de lá mesmo, gente que sai do trabalho e, né, quer comer uma comidinha brasileira, uma comida de casa e voltar às suas refeições. Por isso que é muito bom também, eu acho que essa parte do poder, né, ser ao peso, enfim, tudo mais. Explica isso para quem está assistindo de casa. Como é que funciona o restaurante? Então, a gente tem várias vertentes, por isso que eu acho legal, tanto em relação à comida, quanto em relação a opções. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que come um pouco menos, ou até é algo rápido mesmo, ou come todos os dias, tu pode pegar a comida ao peso, né? Então escolhe tudo que tu quer, dentre ali as opções e pesa a comida, pode também a sobremesa, enfim, que também é pesada. Ou tem o sistema para se tu vai com grupos maiores, empresas, normalmente tu pega o buffet livre, que é algo que daí tu consegue comer à vontade, comida, sobremesa. Então eu acho que pega os dois públicos e eu acho que uma coisa muito interessante também é que assim, a gente sabe que o português em si ele não tem tanto essa cultura que o brasileiro tem do buffet, né? Então, às vezes, assim, é um pouco difícil. Eu já recebi muitos nãos e pessoas indo embora por conta disso, que não achavam que não era bem a proposta, Por enfim. quê? Calma, não entendi. Porque é ao peso? Exato, porque não estão É. acostumados a, tipo assim, a ir até lá, sabe? Se servir e tudo mais, e a pesar a comida. É algo que vem até eles, é pratos feitos, é na mesa. Então, às vezes, tem um pouco essa dificuldade. Mas eu acredito que aos poucos a gente vai quebrando, porque hoje em dia a maior parte assim, dos nossos clientes é português e brasileiro, entendeu? A gente acha que é só brasileiro, mas tem muitos portugueses que quebraram essa barreira e hoje em dia amam, né? Mas para esses que ainda não estão habituados a isso, a gente também tem o rodízio à mesa, né? De picanha, que daí então servem à mesa arroz, feijão, os acompanhamentos, cortam ali as carnes na mesa, ou às vezes até para quem, enfim, tem alguma dificuldade ou algo assim para ter que servir a comida, tudo mais. Então, é mesmo com o intuito de pegar todos os públicos, né? Uau, tem uma diversidade. E tem alguma culinária brasileira que mais sai lá? Ou é só de determinado lugar? Ou tem comida de todo lugar do Brasil? Eu acho que é um pouco misturado, assim, porque querendo ou não, as carnes ali é mais uma coisa mais gaúcha, assim, que eu sou de lá, inclusive. Então, eu acho que também tem um pouco ali o cuscuz, né? Um pouco dessa parte do Nordeste, o arroz e feijão, que eu acho que é um pouco mais geral do Brasil. Então, tem um pouco de tudo. Mas todo mundo quase sempre vai atrás, assim, tanto das carnes quanto cuscuz, bobó de camarão, mais dessas coisas, assim, com certeza. Legal. O Flor de Lis foi fundado em 2022, não é? E segue atuando com muitas pessoas lá. Qual que é a média de pessoas que passam lá por dia? Então, eu fico no caixa, então eu acabo tendo um pouco mais esse controle, né? Porque a gente é por cartões, por mês, assim. Então, assim, vamos supor que em um cartão tem 2, 3 pessoas. E dão, tipo assim, 100 e poucos cartões. Então, chega aí, são umas 300 pessoas. Por um horário de refeição, imagina, Exato, no almoço. exatamente, exato. Nem tô contando com o almoço e jantar, né? Uhum. Principalmente final de semana, que é sempre também bem cheio no jantar, no almoço também. Então, Eu vi aqui no meu Tá muita roteiro gente. também, bastante coisa. Eu vi aqui também que um diferencial são músicas ao vivo que tem lá, então tem artistas brasileiros que se apresentam. Me conta sobre isso. olha, vai muita gente atrás da música, mesmo. E assim, a gente trabalha muitas vezes com reserva, né? Principalmente a final de semana, justamente porque a casa enche, né? Graças a Deus.
e é todo mundo lá no telefone, nossa, porque eu quero mesa embaixo, perto da música. Então eu acho que é um diferencial que é muito bom, mas querendo ou não é isso. Se tem gente que às vezes não gosta de, não gosta de ouvir com música ou algo assim, a gente também tem áreas mais em cima ou atrás, que é uma coisa mais tranquila, né? Mas se tu quer uma coisa mais animada, mais divertida, tem ali a área principal, que é a primeira que tu entra, perto do buffet, que é onde fica a música. E aí a gente sempre tem músicos que tocam tanto música brasileira quanto música portuguesa também. E a galera se anima muito. Que maravilha, é um gostinho de casa, né? Para quem tem saudade do Brasil. É isso, exatamente. Eu acho que a ideia do Flor de Lis é justamente essa, o que o Lucas e a Laiane quiseram sempre transformar. É um refúgio mesmo, sabe? Para as pessoas irem lá e se sentirem em casa, se sentirem que pode fazer. Então a gente sempre tenta ao máximo ir moldando com o que o cliente quer. Se ele quer algo mais festivo, se ele não quer, se ele quer uma coisa mais tranquila, se não, enfim, a gente sempre vai tentando ir dessa forma. E eu fico muito contente, assim, quando eu tô no caixa, que não comentei, né? Quando os clientes vêm e falam, nossa, porque eu provei essa sopa e tem o gosto da sopa da minha avó, ou coisas assim, porque eu acho que a gente sente que tá indo no caminho certo, sabe? E tem muitos brasileiros trabalhando lá também? É quase toda a equipe, assim, só agora a gente tem 2 portugueses na equipe trabalhando ali nas mesas, e a gente tem também uma argentina na cozinha, mas o resto é todo mundo brasileiro. E como é que é você fazer parte dessa comunidade, né? Ter compatriotas brasileiros também empreendendo, tocando seus negócios, vocês trabalhando em sinergia, como você se sente? Então, eu acho que é muito importante e impulsiona muito, porque eu acho que a gente se identifica, né, em muitos lugares. Então, quando um não está muito bem, o outro tenta puxar, né, tenta ali suprir, porque tem dias e dias, então a gente vai tentando ir se ajudando. E eu acho que fica muito mais fácil da gente se entender dessa forma. E até mesmo assim, os colegas portugueses que a gente tem, Argentina, todo mundo a gente consegue trabalhar em harmonia. Então, eu acho que isso é o mais gratificante, né, de todo o trabalho, todo o processo. E todo mundo vai, enfim, se entendendo, tentando colaborar da melhor forma. E nessa parte que tu falou de empreender, assim, eu não sou a própria, né, empreendedora do negócio, mas eu vendo o Lucas e a Lai sempre, eu sei que é uma tarefa muito difícil, porque, por exemplo, foi ano passado que eles foram ter férias. Eu acho que, assim, desde o dia que eles abriram. Porque toda hora ficam ligando e precisa cuidar disso e daquilo. E eu fico imaginando que se já é difícil ser empreendedor, imagina num outro país, né? Que tu tem que começar do zero, tudo. Então eu sei que realmente foi uma batalha muito grande para eles terem tornado o Flor de Lis o que ele é hoje, né? E eu admiro muito isso neles, porque tu vê que eles não perderam a essência, eles estão cada vez tentando melhorar e aprimorar. Então esse prêmio também eu acho que deve ser muito simbólico para eles, justamente por conta disso. E eu acho que eles vendo tudo isso, é por isso que a gente tem lá no restaurante uma TVzinha, um telão, em que a gente mostra empreendedores, principalmente nossos clientes, e o trabalho deles. Então lá vai passando, por exemplo, a gente tem uma cliente nossa que é a Paula Degas, que tem uma confeitaria brasileira. Então são vários empreendimentos que vão passando lá para também dar essa visibilidade e ajudar, porque no fim a gente é mais forte junto, né? Claro, se ajudando. Com certeza. O vencedor de cada categoria nós vamos descobrir no dia 1º de março no Teatro Sá da Bandeira. E o Flor de Lis concorre na categoria Sabor e Gastronomia. Vamos descobrir se eles vão ser o vencedor no dia 1º de março, mas enquanto isso, ainda estão abertos aí para votação, porque quem escolhe é o público. Mas antes da gente ter esse apelo do porquê as pessoas de casa devem votar no Flor de Lis, vamos aqui ver também algumas fotos que está aparecendo aqui na tela sobre o Flor de Lis, né? Vamos lá comentar sobre esses espaços aí. Essa então é o churrasco, né? Que você estava a dizer, é tirado assim no espeto e tem ali um vinho da Flor de Lis. Me explica isso. Exatamente. Essa é a área, vai andando, começa ali nos sushis, nas saladas, nas entradinhas, e aí depois tu vai para essa parte mais dos pratos quentes. E aí tu pode, né, da tua preferência, olha, eu quero uma coisa mais assim, mas assado ele corta para ti, tem também os vinhos da casa.
que é esse daí, o Flor de Lis, em Costa do Bairro, que é um preço mais acessível de vinho e é muito bom para acompanhar. Aham. Uau, camarões também frescos aí. Isso aí é Olha eu você aí. se acabando, né? Isso é uma coisa especial de Natal? Me Foi, explica. exatamente. Foi vários pratos que fizeram para encomenda e para as pessoas poderem comer em casa. Ah, de Porque takeaway. Isso, exato. Porque a gente abriu só o almoço e não ao jantar. Então, no almoço, as pessoas podiam tanto ir lá comer, quanto também já pegar encomenda para ceia de Natal. Que maravilha, ótima foi ideia. Eu muito não boa. sabia disso, olha. Já estou Exato. descobrindo aqui Pois no é, podcast. Perdeu. E isso aí, esse é o Lucas. Exatamente, o meu boss. O Lucas, então, além de empresário, é ele que também está na linha de frente lá do churrasco, é isso? Também, assim, atualmente a gente tem um que é o Thiago, que é ele que fica mais, principalmente agora, né, nessa fase que eles estão passando de ter ali uma criança pequena e tudo, a gente está, então, remodelando algumas coisas, mas eu acho que o mais legal da Lá e do Lucas é que eles nunca tiveram esse problema de colocar a mão na massa, sabe? E eu acho que isso é importante de tu ser um chefe, assim, um empreendedor, assim, é tu saber atuar em qualquer área. Então, assim, se precisar ir na copa, eles vão, se precisar ir na cozinha, se precisar limpar, eles limpam. É tu saber, assim, pra remodelar, né? Se alguém faltar, se alguma coisa acontecer, não parar nada. Claro, claro. Muito E o bom. que mais sai lá? Os pratos que mais saem? Além da picanha, porque eu imagino que a picanha tá na frente, é o The não é? Best, com certeza. Mas eu acredito que, assim, depende muito do dia, mas eu acho que o que mais sai, assim, é bacalhau, porque tanto brasileiro quanto português gosta muito, então sempre tem algum bacalhau com natas, bacalhau com broa, enfim. Então sai bastante tipos de bacalhau, sai bastante arroz e feijão, com certeza. E eu acho que sai também bastante as partes ali das entradas, sempre coloco inovações, assim, pão de queijo, mini pizzazinhas, assim, enroladinho, tudo, sai bastante essa parte também. E sempre comidas que tem diferente, por exemplo, lasanha bolonhesa, bobó de camarão, né, o cuscuz, propriamente que eu falei, sempre que tem, que não é sempre também, né, que tem todos os pratos, mas sai bastante, sai muito Que bem. legal. A gente também recebeu aqui uma mensagem de um amigo, né, do casal empreendedor. Vamos lá conferir. A história do Flor de Lis surge de duas vontades, de garra, de dois jovens, né, que sonharam com essa oportunidade de ter o seu próprio negócio, de fazer do seu negócio, do que eles exatamente queriam fazer, né, que é esse conceito de restaurante de buffet com música, com, com vários tipos de comida brasileira, sushi, comida portuguesa, picanha. Então, eles sonharam com isso, lutaram com isso e chegaram momentos de dormir no início de tudo, lá num restaurante Buffet Flor de Lis, né, em busca dos seus sonhos, para que hoje o restaurante Flor de Lis ser o que hoje é e o que está sendo e o que virá a ser, né? E melhorando cada dia mais. E foi com muita garra e está sendo ainda com muita garra que eles ainda têm toda a atenção para com os funcionários, para com os clientes, que é a principal, que são os principais atores desse ramo comércio, né? Então, eu sou testemunha de todo essa, esse trajeto que eles estão percorrendo, né? E espero que o restaurante possa crescer cada vez mais aqui e em qualquer outro lugar que eles queiram expandir seus negócios. Como é que é receber esse carinho dos amigos, do pessoal? Então o Nino, ele é muito amado, né, pela Lá e pelo Lucas, eu sei disso, que ele, na verdade, começou a história também junto com eles, porque antes de o Lucas e a Lai terem o negócio deles, eles também trabalharam em muitos restaurantes e o Nino também trabalhou com eles, né, nesses restaurantes, até eles chegarem agora no sonho deles. Então é algo muito legal, porque eu acho que é os dois vendo... assim, ele vendo o casal e o casal vendo ele, né, crescendo juntos, dando certo
né, na Europa, que eu acho que é algo que a gente sempre sonha, né, e acredita em acontecer, então eu acho que é muito legal essa troca dos dois. Fora que o Nino, esse ano mesmo, ele acabou sofrendo uma questão no braço, né, e aí ele teve que sair porque ele mora na Bélgica atualmente. E aí ele veio para cá para também nos ajudar, então deu também esse apoio, né? Tenho certeza que cativou muitas pessoas, enfim, ajudou muita gente lá no restaurante. Então eu acho que tanto de longe quanto de perto ele sempre ajuda e como é que é, engrandece muito, né? Claro. Esse projeto. Claro, a gente aqui do podcast Estrela do Atlântico, esperamos que você aí, Lucas e Laiane, recebam esse carinho, não é? Também dos vossos amigos que quiseram participar nesse momento especial e eternizar um pouquinho da história de vocês e do Flor de Lis aqui no podcast, que muita gente conhece de casa, já o Flor de Lis, e agora estão aí nesta missão, que é fazer o Flor de Lis ser o vencedor da categoria Sabor e Gastronomia. Vamos descobrir os vencedores no dia 1º de março, mas para isso tem que votar. Por que o pessoal de casa deve votar no Flor de Lis? Você tem 1 minuto para olhar para aquela câmera tipo lá. Big Brother, sim. Isso, tipo o Big Brother, e pedir o voto pela Flor de Lis. Então, eu acho que o Flor de Lis merece muito o voto de vocês, porque tudo que a gente faz é realmente com verdade, com dedicação. O foco é sempre o cliente, né? Independente da situação, a gente dá uma experiência completa, com boa comida, bom atendimento, que a pessoa realmente se sinta em casa e queira voltar sempre que possível. E é isso. Então, se vocês se identificam com a gente e gostam, né, do nosso trabalho e de tudo que a gente significa, eu espero que vocês votem na gente. Obrigada. Boa. As votações estão abertas até o dia da gala, não é? Portanto, para votar é só você acessar o prêmioestreladoatlântico.com e escolher o seu favorito. E se o Flor de Lis for o seu favorito na categoria Sabor e Gastronomia, é só deixar o seu voto. Bem, vamos utilizar esse espaço aqui também para eternizar um ritual que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, que é a entrega da carta de nomeação. E já temos em mãos aqui a carta com a nomeação oficial, e dessa vez um espumante francês, escolhido pelo nosso sommelier Olinaldo Oliveira. Eu espero que você faça chegar ao casal. Sim, com certeza. E por esse Ai, carinho muito também obrigada. nosso. Muito lindo. Então, gente, muito obrigado. Foi uma honra participar do podcast e representar o Flor de Lis, que é algo tão especial para todos nós, a Lai, o Lucas, todo mundo que faz parte dessa história. Tá do lado aqui dessa pessoa incrível, tá? Que é também um dos nossos melhores clientes, eu tenho que dizer, tá? Então façam que nem ele, vão lá, nos ver, nos conhecer, tá? Então, muito obrigada mesmo. Independente do resultado, eu espero que vocês vão lá conhecer, para quem não conhece, para quem já conhece, que continue indo, que continue gostando do nosso trabalho. E muito obrigada a todos que já fazem parte da nossa casa e desse projeto tão especial, tá? Claro Muito que sim. obrigada. Essa é a nossa missão, é estreitar laços, principalmente quando se trata da nossa comunidade brasileira em Portugal. Eu já sou, sim, cliente do Flor de Lis e tenho um prazer de visitar não só o Flor de Lis, mas todos os outros nomeados que passam, que já passaram ou que ainda vão passar. Portanto, se você se identifica e sente no seu coração essa vontade de participar do Estrela do Atlântico, fique ligado para as próximas indicações e nomeações que vão abrir sempre através do nosso site prêmioestreladoatlântico.com. Por agora eu me despeço, mas eu te acompanho no próximo episódio. É só clicar aqui. Em breve vai aparecer os próximos episódios com outras histórias de empreendedores brasileiros para você conhecer. E eu tô lá no próximo episódio para te receber e te acompanhar nessa história tão interessante. Até lá! Tchau!